Olá, peregrinos. Hoje a palavra é lá em Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 ao 7. Uma palavra muito poderosa, muito como toda palavra é, né? Mas essa aqui tem bastante lição para a gente tirar sobre humildade, né? E humildade nunca é demais. Ninguém é humilde o suficiente, a não ser Cristo. Então é com Ele que nós temos que aprender. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Essa palavra está lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 7. Obrigado, amor. Cafezinho maravilhoso, né? Cafezinho não pode faltar, né? Fé combina com café. Cafezinho maravilhoso, moído na hora. Feito com muito amor pela minha esposa. Eu creio até nessas coisas que quem prepara os seus alimentos, né? Dependendo do estado, né? Vamos dizer assim, o estado de espírito que a pessoa está. Eu acredito até que influencia nos alimentos. Eu acredito nessas coisas também. Por isso que o Senhor, Ele nos recomenda a sempre orar e abençoar os alimentos antes de consumir. Vocês sabiam disso? Por que será que Jesus nos recomenda isso? Quando você está em algum lugar e você vai consumir algum alimento em algum restaurante e você não sabe quem está cozinhando lá, se a pessoa está satisfeita, ou se ela está insatisfeita, ou se ela está emocionalmente abalada, né? E aquilo tudo pode estar sendo, de certa maneira, né? Descarregado no alimento que está sendo preparado. E aí depois você vai consumir. Então Jesus Cristo, né, já nos aconselha a sempre abençoar os alimentos antes de consumir. E eu sempre pensei, né? É claro que a gente deve agradecer, né, o alimento. Isso aí é uma atitude cristã. Mas eu sempre pensei, puxa vida, é uma recomendação tão pontual, né? Abençoa os alimentos antes de consumir, né? E aí, estudando, eu cheguei a essa conclusão, né? Uma opinião minha, mas que pode ter razão, né? Nessa minha opinião, de que a gente deve abençoar os alimentos justamente porque a gente não sabe como que eles foram preparados. Amém? Então, é uma maneira de se proteger espiritualmente também. Agradecer os alimentos e abençoar os alimentos, né? Pedir para que o Senhor os purifique, em nome de Jesus. Então a palavra hoje fala sobre humildade. E o nosso maior exemplo de humildade na história, sem dúvida nenhuma, é Jesus Cristo, né? Porque como essa palavra mesmo diz aqui, ele mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus Cristo, em diversas oportunidades, ele poderia ter usado do seu poder. Embora ele tenha se esvaziado de todo o poder, de toda a glória, né? Para poder habitar num corpo humano, ele poderia evocar o Deus Pai, né? E poderia executar ali qualquer coisa que ele quisesse, ele sendo Deus. Mas ele veio, e esse é o maior sentido da humildade para nós cristãos. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então ele estava o tempo todo sujeito à vontade do Pai. Porque ele, embora sendo Deus, ele não agiu em benefício próprio para se livrar daquilo que a palavra disse que ele deveria cumprir. E o que ele deveria cumprir era cumprir o seu ministério e ir como uma ovelha muda, a palavra mesmo já profetizava isso, uma ovelha muda ao matadouro, porque ele
deveria cumprir essa missão, essa vontade do Pai, que era morrer para livrar a humanidade do pecado. Claro, quando eu digo a humanidade do pecado, são aqueles que entendem esse propósito e aceitam esse plano de salvação nas suas vidas. Jesus morreu por todos os homens da terra. Todos os homens e todas as mulheres. Morreu por todos. Mas nem todos entendem dessa forma. E isso é uma grande lástima, né? Porque isso é um presente de Deus para nos religar, né? Então, a humildade consiste nisso, né? Dentro do reino de Deus, a humildade consiste nisso. Quando a gente não conhece Jesus Cristo, a gente acha que humildade é fazer obras, é caridade, tudo isso é muito bom. Mas intimamente a gente faz isso para nós mesmos, como algo de autopiedade, como se a gente pudesse pagar os nossos pecados fazendo obras. Não sei se vocês entendem. Então isso soa como uma falsa humildade, porque pelas obras nós não podemos ser salvos. Nós temos que reconhecer que nós não podemos ser salvos. Isso é um ato de humildade verdadeira. Essa é a verdadeira humildade, é tu reconhecer: eu não sou capaz de ser salvo por mim mesmo. Eu preciso de Jesus Cristo, entender o seu plano de salvação e buscar a vontade do Pai, assim como Jesus, né? Por isso ele nos dá o seu Espírito Santo. E eu vou dizer para vocês, sem o Espírito de Deus, essa palavra toda, ela é loucura. Ela é loucura para o mundo, essa palavra de Deus. Nós somos tidos como loucos, e eu compreendo perfeitamente, porque eu já estive do outro lado. E eu olhava para esse povo crente, cristão, né? Esse povo mais avivado, e eu achava tudo uma grande loucura. O pessoal aí está sendo enganado, está sendo iludido. Só que eu não estudava a palavra, não compreendia a palavra, não entendia o plano de salvação, nada. Quando eu comecei a entender e compreender, e ainda tenho muita coisa para compreender, acreditem, é um exercício diário. Matar a velha criatura é um exercício diário, porque, como eu disse numa outra oportunidade, quando a gente se batiza nas águas, né, a gente costuma dizer que a gente mata a velha criatura e uma nova criatura nasce, mas a velha criatura ela sabe nadar. Então a gente tem que matar ela todos os dias, que é o tal do orgulho, né? E o orgulho, exatamente o orgulho, ele vai frontalmente, né, contra a humildade. Então trabalhar a humildade é negar-se a si mesmo. E negar-se a si mesmo é desejar fazer a vontade do Pai. Então muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa achando que é bom, mas aquilo não está na direção de Deus. Então nós temos que orar e pedir a direção de Deus nas nossas vidas, porque a vontade do Pai nas nossas vidas ela é perfeita. Eu costumo dizer que nem todo chamado é de Deus. Tem muita coisa para fazer por aí, mas a gente não é ativista. Nós não podemos cair num ativismo espiritual. Não é isso que Deus quer para nós. Deus, ele age com propósito. Então, a gente entende claramente quando é para a gente fazer alguma coisa ou não. Entende? E nós não somos salvos pelas obras. Essa é o princípio da humildade, e é entender isso dentro do cristianismo. Que nós precisamos totalmente de Jesus. Que nós, por nós mesmos, não podemos salvar nada em nós. Nada. Nada. E a grande falha do ser humano é achar que pode alguma coisa por si mesmo, na força do seu braço. E espiritualmente não é assim. Ele não consegue se salvar. Pode fazer obras, tudo, daqui a pouco o cara tem uma culpa, alguma coisa errada que fez no passado, e pelas obras tenta se redimir e aliviar essa culpa, e essa culpa não alivia. Só quando você entende que Deus é poderoso para perdoar qualquer pecado, e você se arrepende de coração, e você se converte a esse caminho que é Jesus Cristo, e esse é um caminho, gente. Jesus diz que é o caminho, esse caminho foi feito para... O que tu faz num caminho? O caminho, tu anda nele, né? Então, exige uma ação nossa. Uma ação de caminhar. Nós precisamos caminhar, peregrinar. Andar por este caminho até o fim, perseverar neste caminho. Isso exige uma ação nossa, depende de nós. Mas o princípio é entender que nós precisamos de Jesus Cristo. Isso é a humildade. Então, ser parecido com Jesus é aceitar seu sacrifício, reconhecer que o amor de Deus se manifestou em sua vida verdadeiramente, entendendo que esse amor, além de ter sido por você,
também foi em favor de cada pessoa com quem você se relaciona. Um defeito muito grande quando a gente vai para Jesus Cristo é a gente, daqui a pouco, ainda dentro da nossa ignorância, a gente achar que a gente se torna melhor do que alguém. Na verdade, quando a gente vai para Jesus, a gente entende o quão incapaz e pequeno a gente é. Essa é a verdade. E esse encontro com Jesus Cristo, ele te leva a olhar para as pessoas com mais compaixão. Porque a palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ou seja, nós não estamos brigando contra as pessoas, seja elas qual forem ou o que tenham cometido. Nós estamos... A guerra é espiritual. E a nossa grande vontade, a nossa grande missão é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é ganhar as almas. É salvar as almas. Então, talvez as pessoas à sua volta tenham dificuldades de ir ao encontro de Jesus por conta própria. Então, que sejamos nós, cristãos, que vamos facilitar esse encontro. Então, se as pessoas olharem para nós e virem, eu não quero, olha a arrogância desse cara, olha esse cara cheio de orgulho aí, cheio de si, né? Esse cara aí se achando aí, ó. Eu não quero seguir Jesus se é para ser desse jeito aí. Ou olha a vida do cara, o cara, né, o sujeito se converteu, mas a vida do cara não manifestou nenhum sintoma de mudança. Claro que nós somos falhos, né? Mas o cara continua, sei lá, fazendo todas as coisas que fazia antes, só tá indo na igreja. Se é para ser assim, então, né, isso é um péssimo testemunho. Então a gente tem que começar a compreender essas coisas. Entendeu? Que conversão é mudança de caminho. Tu estava indo nessa direção e tu começa a caminhar nessa outra. Então tu caminha em outra direção. Isso inevitavelmente vai causar estranheza em muitas pessoas. Pô, o cara fazia coisa, agora não faz mais. O cara agora é careta. O cara agora é cafona. O cara só quer Bíblia. Isso acontece. Mas a gente vai achando o equilíbrio porque nós não podemos esquecer dessas pessoas que não conhecem Jesus Cristo ainda, porque elas talvez tenham um preconceito por causa do mau testemunho de muitas denominações e de muitos irmãos, infelizmente. E eu não culpo aqui os irmãos nem as denominações, longe de mim não é isso. Mas a maneira como as pessoas se comportam, talvez por não entender essa palavra, né, de humildade, talvez a maneira como as pessoas se comportam depois que tem um encontro com Jesus, não reflete Jesus. E isso já aconteceu comigo. De achar que em pouco tempo eu já sabia mais que o pastor, né? Entrar na igreja lá em pouco tempo já achava que sabia mais que o pastor, né? A ponto de daqui a pouco eu achar que não precisava mais da igreja, agora eu vou seguir Jesus do meu jeito. E não é assim, porque nós temos que reconhecer que nós temos que seguir Jesus do jeito que está na palavra, em comunhão com os irmãos, debaixo de uma liderança. E eu não falo isso só como obediência, não, porque todas as vezes que eu fui conversar com o pastor sobre assuntos teológicos, ele acabou me convencendo que eu estava errado. Porque o homem tem mais caminhada do que eu. E é um homem mais humilde, então ele tinha paciência para me ensinar ainda, dentro daquela minha arrogância, daquele meu orgulho. E o fato dele refletir Cristo me ajudou. Agora, se ele tivesse sido tão arrogante quanto eu, talvez eu não estivesse mais aqui. Né? Talvez estivesse perdido, vamos dizer assim, ovelha perdida, né? Aguardando ser resgatada, quem sabe. Mas eu fui resgatado, porque ele deixou as 99 como um bom pastor, né? E foi atrás da ovelha perdida. E eu dou glória a Deus pela vida do meu pastor por isso, porque hoje eu louvo a Deus, porque eu estou num bom lugar. Porque eu estou numa boa congregação que prega a palavra, que é responsável com as questões financeiras, né? E nem todo lugar é assim, infelizmente, existe todo tipo. Por isso que eu sempre friso nos vídeos que eu faço, e eu não faço esses vídeos aqui porque eu acho que eu sou o bambambam e tudo mais. Esses vídeos são reflexões que eu faço
Eu estou à mesa aqui pela manhã com a minha família, né? Esse é um momento devocional, então é uma maneira de eu expressar a minha gratidão por Jesus Cristo, de fazer a obra, né? De tentar alcançar algumas pessoas também pelo meio das redes sociais, além do evangelismo que a gente faz cara a cara, aqui com os vizinhos de vez em quando a gente conversa, com muita educação, com muito equilíbrio, porque a gente tem que respeitar a maneira como as pessoas pensam, e é com jeito, é com calma, entende? Mas a gente está aqui para cumprir também uma profecia que diz que este evangelho do reino seria pregado por todo mundo antes do fim. Então, de que outra forma seria possível pregar esse evangelho por todo mundo se não fosse através das redes sociais? Porque hoje em dia tem internet em todo canto aí do mundo, né? Que não chega via telefone, que não chega via fibra ótica, chega via satélite hoje. Tem satélites hoje que alcançam qualquer parte do mundo, até lá na Ucrânia, lá no meio da guerra, lá o pessoal está com a internet do Elon Musk, aí vamos supor. Vamos dar um exemplo, né? Então esse evangelho do reino está sendo pregado e eu estou fazendo parte do cumprimento dessa profecia. Assim como muitos irmãos. Vocês percebem que não é só eu, tem muita gente falando do evangelho. E é um anseio no coração de que as pessoas venham a conhecer Jesus Cristo enquanto é tempo, enquanto é dia. Porque logo a noite chega e a gente não vai poder mais falar. Entende-se isso como um encerramento da porta da graça que se abriu, né, para que a igreja entrasse, e depois Deus vai tratar, né? Jesus, o verdadeiro Messias, vai tratar diretamente com Israel, que é o povo que rejeitou Jesus. Então vocês entendem que Jesus é judeu. Jesus ele veio como judeu, que aquele era o povo escolhido, que cuidou do Antigo Testamento e tudo mais. Mas, no final das contas, eles rejeitaram o Messias e atraíram para si grande maldição. Por isso, depois que Israel foi criado, Israel nunca teve paz. E muitos não reconhecem Jesus até hoje. Mas a palavra diz que quando eles estiverem perdendo a guerra, o Senhor vai vir em socorro deles e então eles vão reconhecer o Messias, o verdadeiro. Porque antes vai se apresentar, quem sabe, um falso, né? Que vai fazer um acordo de paz. Toda essa guerra, tudo isso que está acontecendo agora, é prenúncio de uma paz. Então, precisa de caos para vir aquela paz, né? Que a palavra diz. Que vai se levantar um líder, né? Que vai fazer um acordo de paz por 7 anos. E ele vai quebrar esse acordo de paz no meio desses 7 anos. Então, nós estamos aqui na parte do caos. Não sei quanto tempo vai durar, mas quando vier o acordo de paz, todo mundo vai se admirar e muita gente vai ser enganada. Até mesmo muitos cristãos. E aí vão precisar ser orientados, né? Para que entendam que esse não é alguém que se possa admirar verdadeiramente, porque é um engano, um enganador, né? E as pessoas vão compreender rapidamente isso. Algumas, né? Não todas, né? Tem pessoas que cerraram os olhos e vão adorar um homem que vai se levantar por aí, porque ele realmente vai resolver muitos problemas, entre aspas, né? Que vão estar acontecendo nesse período. Guerras, doenças, enfim, uma série de problemas, né? Que estão em voga hoje aí, que as pessoas acham que não tem solução. E vai haver um governo único, integrado. Um líder vai se levantar para solucionar isso tudo, ele vai ser muito admirado por causa disso, e é compreensível até, não é verdade? Mas, voltando aqui para o nosso contexto da humildade, então a beleza da humildade de Jesus revela que ser responsável é se submeter à vontade do Pai. Em outras palavras, ser humilde é passar por todas as sensações e provações e por meio delas dar um bom testemunho vivo, ou seja, é mostrar às pessoas que, quando estamos realizando o propósito do Pai, é possível sim superar todas as dificuldades e provações que o mundo oferece, conservando-nos em santidade. Essa palavra santidade, ela ela causa um pouco de estranheza para as pessoas que escutam assim, ele está se achando um santo, não sei o quê. A palavra santo nada mais significa do que separado. Quando a pessoa aceita Jesus, ela procura se separar das coisas que ferem a vontade de Deus, que ferem a palavra de Deus, vai se separando. Isso é um processo e isso se chama
Então, santificação. Entende? E aí, quando fala em santidade, é isso. Porque para conseguir fazer esse processo, a pessoa também tem que orar, ela tem que se consagrar, aí tem a questão dos jejuns e tudo mais, que são maneiras que a pessoa tem para enfrentar esses problemas e conseguir se separar e suportar as tentações e as provações do mundo. Esse é um processo de santificação. Então isso é santo na Bíblia. Santo é separar-se disso. Quando fala santo, as pessoas logo pensam num pedacinho de gesso, né? Que não ouve, não fala, não caminha, não consegue nem se limpar. Mas as pessoas pensam naquilo ali e até adoram esse tipo de coisa. Misericórdia, né, gente? Como é que pode, né? O ser humano, às vezes, tão inteligente, às vezes tão sábio, se curvar para um pedaço de gesso ou para um pedaço de pau e achar que aquilo ali tem algum poder. Por trás daquilo tem, sim, o poder do engano que não provém de Deus. Mas aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor para quem tem essas práticas. Eu estou fazendo apenas um alerta e pedindo que as pessoas elas busquem na razão saber se isso é coerente ou não fazer. Porque a palavra diz que a gente deve adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, nós não precisamos de nenhuma imagem, nenhuma nada desse tipo para exercer a nossa fé, né? Através de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, que veio e morreu por nós, esse é o mediador, não existe outro. Não tem outra figura que possa mediar as nossas orações a Deus Pai. É o Deus Filho, é Jesus Cristo o homem que morreu por nós. A palavra diz isso. O único mediador, único, singular é Ele. O caminho é Ele, apenas Ele. Amém, irmão? E é com muita humildade que eu falo isso para vocês. Muita humildade. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Que tenham um ótimo domingo. E que a gente possa exercitar, isso vale para mim também, cada vez mais a nossa humildade. Porque o mundo, ele nos provoca o tempo todo, através dessa loucura toda, dessa insanidade toda, né? No trânsito, no trabalho, essa coisa instantânea que são as redes sociais, as pessoas cada vez querendo tudo para ontem, né? Isso causa ansiedade, que causa irritação, que causa depressão, enfim, que Deus possa tratar tudo isso nos corações de todos nós, para que nós possamos continuar caminhando e peregrinando rumo à nossa verdadeira casa, né? Com Jesus Cristo, para todos sempre, amém.